Você que trabalhou ou teve algum parente que trabalhou entre os anos de 1970 até 1988, presta atenção nessa informação. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu recentemente que pessoas que trabalharam àquela época podem ser indenizadas pelo Banco do Brasil. Quer compreender tudo isso? Fica comigo até o final da nossa apresentação que eu vou te explicar em detalhes. Vejamos, se você não está familiarizado com esse tema, trata-se da seguinte situação. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração do PASEP. E descobriram recentemente que o Banco do Brasil cometeu algumas falhas durante a administração do fundo PASEP. Esse caso, inclusive, se tornou conhecido nacionalmente como o tema 1150 do STJ, porque um trabalhador, ao verificar o seu extrato do PASEP, percebeu que o valor era muito menor do que aquele que de fato ele teria direito. E por conta disso, nasceu-se essa discussão e várias pessoas começaram a ajuizar ações na justiça, ao constatarem saques indevidos, desfalque em valores que existiam em suas contas do PASEP, não aplicação dos corretos rendimentos e até mesmo faltas de depósitos. Vejamos, se o Banco do Brasil era o único responsável pela administração, pela gestão do PASEP, assim como é a Caixa Econômica responsável pelo PIS, responsável pelo FGTS, o Banco do Brasil é o único responsável pelo PASEP. E essas instituições são pagas, elas são remuneradas, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para administrar essas contas, tanto do PIS e do PASEP, bem como do FGTS. E foi por isso que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que quem trabalhou àquela época podem ter uma verdadeira fortuna para receber e não estão sabendo dessa informação. A título de exemplo, na decisão lá do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil era para seguir a recomendação do Conselho Diretor do PASEP, que estabelecia taxa de juros, ou seja, o índice de correção de atualização monetária das contas do PASEP. Utilizando aqui como analogia o Conselho Curador do FGTS, o Conselho Nacional de Previdência Social, que estabelece a taxa de juros máxima que o banco tem que cobrar no caso dos empréstimos consignados, a divisão do lucro, qual a porcentagem vai ser dividida entre os titulares das contas do FGTS, isso é feito pelo Conselho Curador do FGTS. Lá no caso do PASEP também era feita a mesma coisa. O Conselho Diretor estabelecia, olha, Banco do Brasil, você vai ter que remunerar as contas do PASEP com esse índice aqui. E aí o Banco do Brasil não fez nada disso. E por isso está obrigado a indenizar essas pessoas. Quando eu digo indenizar, inclusive por danos morais e materiais. Isso foi o que ficou decidido lá no caso desse processo no STJ. Tema 1150. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu já gravei vários vídeos sobre esse tema. E estou recebendo muitas perguntas e eu vou tentar responder o maior número delas agora. Vejamos. Qual advogado eu procuro? Qual a especialidade? Gente, o tema 1150 do STJ já transitou em julgado. Significa dizer que o processo já encerrou. Não cabe mais recurso. Agora é executar o que ficou decidido lá no STJ. Isso qualquer advogado faz, não precisa de nenhuma especialidade
ou especialização, como preferirem, para fazer isso. Você tem um título executivo na mão, qual seja a decisão do STJ. E agora eu vou ajuizar uma ação contra o Banco do Brasil para receber esse dinheiro com base na decisão do STJ. E o que eu preciso inicialmente para ajuizar a ação? E aqui já vou responder mais uma pergunta. Você, inicialmente, antes de tudo, tem que comparecer a qualquer agência do Banco do Brasil e solicitar as microfichas das suas contas do PASEP, que nada mais é do que cópias dos seus extratos do PASEP. No próprio site do Banco do Brasil, conforme já mostrei na tela do seu dispositivo em vídeos anteriores, eles têm uma aba que explica isso. O que são as microfichas e estabelece lá que para entregá-las está dentro de um período aí de até 120 dias. Por que essa demora toda, professor? Vejamos, pessoal. Nós estamos falando de documentos que o Banco do Brasil produziu até 1999. Aliás, essas microfichas você vai pedir de 1971, porque você vai pedir anteriormente, né? É para quem trabalhou até 88, mas você vai pedir de 1971 até 1999. Então, gente, naquela época, os bancos, principalmente, registravam, né, as suas movimentações, como é o caso dos extratos do PASEP, em meio físico. Não era tudo informatizado como é hoje, que você precisa de um documento, basta pesquisar no banco de dados da instituição e já acessa esse documento. Não, era tudo registrado, na maioria das vezes, em livros, né, a caneta, e essas fichas do PASEP eram datilografadas, né? Então, o banco, apesar de ter digitalizado esses documentos, ficaram em um arquivo. Então, eles têm que ir buscar esse documento. Não é todo funcionário, tem que ser um funcionário de alto escalão para ter acesso a esse tipo de arquivo. Então, tem todo um procedimento burocrático a ser seguido. A título de conhecimento, os órgãos públicos começaram a digitalizar as suas documentações de 2014 para cá. Então, daí esse prazo, eu recebo aqui, tá? Muitas pessoas falando, nossa, Walter, mas é um prazo muito grande. Eu já solicitei, está demorando 6 meses para entregar. A decisão é recente, gente. A decisão é recente do Superior Tribunal de Justiça, não cabe mais recurso, é só executar, mas você tem que solicitar esses documentos lá no Banco do Brasil antes de qualquer coisa. Agora que você já compreendeu essa parte, vamos explicar. Então, eu peguei as microfichas, está aparecendo aí na tela do seu dispositivo, apenas para ilustrarmos a nossa apresentação, para aqueles que não conhecem ainda se familiarizarem com esse documento. Essa é a microficha. Pois bem, como eu ia dizendo, peguei esse documento lá no Banco do Brasil, agora eu vou colocar esse documento em uma planilha. Se você quiser, tem uma disponível aí na descrição do vídeo. Basta clicar nesse link aí, você terá acesso ao kit completo. Mas você pode fazer por conta própria ou contratar um contador, por exemplo, da sua confiança. Fiz os cálculos, eu vou procurar um advogado para ajuizar uma ação. E você que é advogado, advogada, não precisa ter grandes conhecimentos. Você vai fazer uma petição simples, se preferir também pode usar que está no kit, né? E vai ajuizar uma ação com base na decisão do STJ. Veja que o vídeo de hoje é mais uma conversa explicativa. Agora veja, gente, eu também estou recebendo muitas dúvidas no seguinte sentido. Professor, eu não estou conseguindo identificar os números. Qual o valor que eu tenho para receber aqui, porque o documento é muito antigo? Pessoal, quando se tratar desse tipo de situação, você, que foi o trabalhador, vai saber mais ou menos o período em que você trabalhou e recebia o PASEP. Você tinha uma cota do PASEP. No caso específico dessa ação que subiu até o STJ, a pessoa se aposentou e quando foi sacar,
tinha apenas R$800 disponível lá na sua conta do PASEP. A pessoa estranhou e após essa ação, somente com os cálculos deu mais de R$56 mil. Agora vocês colocam aí juros e correções monetárias até o fim do processo. Quanto que essa pessoa não tem hoje para receber, se é que já não recebeu? Porque como o processo é recente, nós não sabemos ainda. Mas basta, para os advogados, basta entrar aí no site dos tribunais e colocar a palavra lá em jurisprudência. Pesquise por PASEP. No banco de sentenças, vocês virão o tanto de decisões judiciais favoráveis já com base na decisão do STJ, o tema 1150 lá do STJ. Então, você que foi o trabalhador ou a trabalhadora, você vai saber o período. Olha o valor que eu tenho para receber aqui é muito pouco, Banco do Brasil. E os números estão ilegíveis. Não dá para verificar aqui para eu fazer os cálculos. Então, ou você me apresenta um documento legível que eu possa verificar aqui, ou se não, determine um valor, porque o meu não era isso daqui, né? Tem que ter lá os depósitos. Mas isso é um caso extremo que eu estou explicando para vocês, somente para que todos saibam como fazer isso. Tem que ter jogo de cintura. Mas, geralmente, os extratos saem aproveitáveis. Então, você vai colocar isso numa planilha, vai verificar o valor, bem como vai verificar se houve saques indevidos, se houveram desfalques ou não aplicação dos corretos rendimentos. E peçam aí nas ações danos morais e danos materiais, porque o banco, como eu disse, era o único administrador lá do fundo PASEP. Se cometeu falha na prestação do serviço, ele está obrigado a reparar essa falha, a reparar esses danos e, portanto, deve pagar, sim, indenização por danos morais e materiais. Seguiu esse passo a passo, ajuizou a ação, pronto. Não tem recursos mais, não cabe mais recurso para o processo subir. Lá no STJ já aconteceu o trânsito em julgado do tema 1150. E eu estou explicando quase que todos os dias, mas ainda assim muitas pessoas têm dúvidas a respeito desse assunto. Todo mundo conseguiu compreender no vídeo de hoje? Já escreva aí nos comentários se vocês entenderam o que eu te expliquei até aqui.